Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do livro do profeta Jeremias. Eu queria muito que você acompanhasse esse capítulo, porque esse capítulo tem dois momentos importantes e emocionantes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vê aí um questionamento que o profeta faz sobre a prosperidade dos maus. Como é que as pessoas sendo más, elas prosperam? Como é que as pessoas fazendo coisas erradas, elas conseguem ainda se dar bem na vida? É um questionamento. Você vai ver a resposta de Deus. E logo depois do versículo 7 ao versículo 13, a gente tem um momento muito interessante. É como se Deus se lamentasse por ver-se obrigado a deixar o Judá, Israel, ser entregue nas mãos dos destruidores, né? É como se Deus estivesse lamentando: olha, não queria que isso acontecesse, mas eu sou obrigado a deixar com que vocês passem por isso, para que se emendam, para que se corrijam. Então, tá vendo? É muito bonito. Acompanhe comigo esse capítulo. Então, do versículo 1 ao versículo 6, esse momento de questionamento sobre a prosperidade dos maus. E do 7 ao 13, você vê aí Deus se lamentando por ter que entregar o seu patrimônio, aquilo que ele ama, na mão dos destruidores. Vamos lá? Dá um like no vídeo aqui. Isso, dá um like. Agora você vai fazer o seguinte: se inscreva no canal. Já se inscreveu? Muito obrigado. Não se inscreveu ainda? Se inscreva agora. Chame mais gente para fazer parte dessa nossa empreitada de ler a Bíblia. Faça esse curso bíblico, indique esse curso para as outras pessoas. Eu quero lhe dizer, se você está vendo esse curso pela primeira vez, eu quero que você comece a fazer comigo lá desde Gênesis. Lá desde Gênesis. Entra aí, ó, tem essa playlist. Você pode procurar na playlist ou pode procurar escrito aqui, ó, cursos. Vai lá e começa a fazer e ler comigo desde o primeiro capítulo de Gênesis. Vamos lá, então? Vamos ler o capítulo 12 de Jeremias. Vamos ler. Como eu disse, do 1 ao 6, um questionamento sobre a prosperidade dos maus. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de justiça, desejaria falar-vos. Por que alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreendem? E por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes e eles criam raízes, crescem e frutificam. Permaneceis em seus lábios, longe, porém, dos corações. Mas vós, Senhor, me conheceis e me vedes e sondais os sentimentos do meu coração a vosso respeito. Arrebatai-vos quais carneiros para a matança e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem por haverem dito: não verá o Senhor o nosso fim. Se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderá lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança, senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores. Mesmo quando em altas vozes te chamam, não creias nele, mesmo que te dirijam palavras amigas. Agora do versículo 7 ao versículo 13, o versículo 7 até o final, ou até o 13 principalmente, Deus se lamentando por entregar aquilo que ele ama aos destruidores. Vamos lá. Deixei minha família, abandonei a minha herança e releguei às mãos inimigas. O que de mais caro possuía o meu coração? Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim. Eis porque o tenho em aversão. Será a minha herança qual abutre matizado, cercado de aves de rapina? Vamos, reuni todos os animais selvagens e conduzi-os às carniças. Pastores em grande número destruíram minha vinha e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram-na uma solidão e apresentaram-na a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra,
pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira, e para ninguém haverá salvação. Semearam trigo e só colheram espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita por causa da grande cólera do Senhor. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos que usurpam a herança que eu dera ao meu povo de Israel. Vou arrancá-lo de suas terras e do meio deles apartar as tribos de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, eu me apiedarei deles novamente e os reconduzirei cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se aprenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo e a jurar em meu nome, pela vida de Deus, tal como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei. Oráculo do Senhor. Muito bem. O texto começa com um questionamento muito comum até hoje entre nós. E você já deve, talvez, até feito esse questionamento, ou quem sabe escutado alguém falar para você, mas por que Deus ajuda as pessoas que são más? Por que Deus não castiga aqueles que são maus? Né? Ou então, aquele questionamento muito recorrente no meio de algumas pessoas dizendo assim, não adianta nada ser bom, porque eu estou vendo aquele ali que rouba e tem uma vida boa, estou vendo aquele ali que é corrupto e tem uma vida boa, estou vendo aquele ali que é traficante, coisa, e parece que tem uma vida boa, e eu aqui, que trabalho, que ralo, que vou à missa, que parece que tudo é mais difícil. Esse é o questionamento que é apresentado pelo profeta. Dos versículos 1 ao 4, nós temos essa queixa muito comum que o profeta apresenta diante de Deus. Mas dos versículos 5 a 6, nós temos aí uma resposta de Deus, uma resposta do Senhor. Só que nessa resposta, parece que Deus não responde aquilo que eles queriam escutar. Por quê? Porque nessa resposta que Deus dá, parece, essa resposta, que ao invés de tranquilizar, as pessoas, o profeta anuncia dificuldade ainda maior. Olha aqui, como se a resposta que vem de Deus. Se te afadigas em correr com que andam a pé, como poderá lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes a segurança, senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Então, parece que o profeta traz aqui uma resposta desanimadora, É perguntado, por que a pessoa má se dá bem? E ele fala, se você não estiver preparado para aquilo que é difícil, então pode desanimar. Mas a resposta virá embaixo. Primeiro porque Deus não trabalha com castigo. Nosso coração, a gente fala assim, aquele ali que é corrupto, Deus devia mandar um castigo para ele. Deus não faz isso. Deus não manda castigo para ninguém. Aquele que é corrupto, ele próprio se dará mal. Por quê? Porque a corrupção o levará à sua derrocada. Aquele que é mau, ele não precisa do castigo de Deus para um dia se dar mal. O mal é autofágico, ou seja, ele se consome a si próprio. Aquele ali que usa de desonestidade, até aparentemente pode estar tranquilo ou dando a impressão de que vai bem, mas uma hora cai. O que é importante lembrar é que Deus promete essa salvação a todos. A você que é bom, e Deus vai lhe dar o que é bom, e aquele que é mau que pode se emendar. Aquele que é mau e que pode se arrepender e começar um caminho novo. Então, não trabalhe na sua vida e não se relacione com Deus como se Deus fosse mandador de castigo para as pessoas, viu? Você é justo, você é honesto,
continue. Você vai se dar bem e mais, você vai ser feliz. É desonesto? É ladrão? É corrupto? Uma hora, a própria maldade leva você para longe de Deus e ficando longe de Deus, as coisas não caminham. Então, isso vai acontecer. Mas o que é importante é que Deus apresenta a sua salvação a todos. Aí olha que interessante, do versículo 7 ao versículo 3, do versículo 7 ao versículo 3, aqui aparece, gente, uma coisa muito interessante. É uma queixa de Deus, do Senhor. Uma queixa do Senhor que está lamentando por se ver obrigado a entregar o seu patrimônio. O que é o seu patrimônio? O seu povo. Judá na mão dos destruidores. Por quê? Porque sim, haverá destruição. A destruição acontecerá. Preste atenção. Está vindo do norte Babilônia. Então Deus lamenta por isso. Agora, ele lamenta por isso e é interessante lembrar o seguinte, né? Ele lamenta por isso, mas ele vai dar um jeito de salvar o seu povo. E aí nós vamos entender que do versículo 14 ao versículo 17, esses 3 versículos aqui, 4 versículos, né? Nós vamos ver uma coisa muito interessante. Esse oráculo, do 14 ao 17, fala do comportamento de Deus em relação às nações. Tudo que Deus faz para salvar. Então Deus faz tudo para salvar o seu povo. Faz. E Deus quer salvar o seu povo. Então, é como se aqui fosse a resposta daquele questionamento que foi feito lá no começo. Oh, mas os maus, não acontece nada com os maus não são castigados? Né? Então é como se agora Deus respondesse, não é para ninguém ser castigado. Quem é mau precisa abandonar o mal, quem é mau precisa abandonar aquilo que faz de ruim e será salvo também. Assim como aquele que é bom vai ser salvo, aquele que é mau precisa abandonar o mal para ser salvo. Porque tudo que Deus faz para salvar. Tudo que Deus faz para o amor. Então, uma pessoa que é má, corrupta, ordinária e tal, o que nós vamos fazer? Jogar fora? Deus não faz isso não. Deus quer que essa pessoa se emende, Deus quer que essa pessoa se perceba. Então, talvez Deus permita com que ela vá e seja engolfada pelo seu mal, para que um dia ela volte. Então veja só que interessante, né? Inclusive, a salvação é apresentada até para aqueles que, de repente, ensinaram o seu povo a cultuar Baal. De quem que ele está falando? Dos cananeus, né? dos heveus, dos hiteus, o pessoal que estava ali. E, inclusive, a salvação pode ser até para vocês. Olha aqui, ó. Pela vida de Deus, tal como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania para o meu povo. Assim como vocês fizeram coisas ruins para o meu povo, ensinando caminhos que não eram bons, se vocês voltarem para mim, posso até adquiri-lo como meu povo e vou dar cidadania para vocês, né? Então a resposta, gente, de Deus é muito simples, né? O mal não leva a lugar nenhum, ele mesmo se destrói. Muito bem, então Deus deve castigar todos os maus? Não, Deus não castiga todos os maus. Deus quer salvar a todos, o bom e o mal. O mal precisa voltar a Deus, terá a sua salvação. O bom já está no caminho de Deus, ele será salvo também. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Deus não é Deus castigador, é Deus salvador. Et crutim Domini fugit partes adversas. Vite teledo et tribiuda radicis Davide. Aleluia.